Nós passamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. Jefferson de Santos. Pastor, alguém já decifrou o número 666? Esse número 666 se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. E aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem. E é o seu número 666. Nós temos aqui em mãos a Bíblia Pentecostal, e eu quero dizer que este número 666 tem sido motivo para especulação religiosa. Você perguntará, de que modo? É que existem seitas e religiões que procuram dar uma definição para este número 666. Então, tem feito cálculos e tem indicado grandes homens da humanidade, por exemplo, o nome de Nero, o imperador romano, que era um verdadeiro animal, pôs fogo na cidade de Roma e lançou a culpa sobre os cristãos, perseguiu atrozmente. Por muito tempo, Nero foi considerado a besta do Apocalipse, fazendo cálculos com o seu nome. Posteriormente surgiram outros na história, imperadores, Carlos Magno, por exemplo. Um deles últimos aqui dos nossos dias foi Hitler. Quando Hitler começou a perseguir os judeus, levando à morte violenta 6 milhões de judeus, também ecoou no mundo. Olha a besta do Apocalipse. E há uma sucessão de pessoas ilustres na sociedade, na história da humanidade, que periodicamente são consideradas como sendo a besta do Apocalipse. Nós queremos dizer que não partilhamos dessas ideias. Humildemente, não nos aventuramos a dizer que é isto ou aquilo, porque não temos ainda um apoio para assim dizer. Agora, o que mais nos prejudica, religiosamente falando, é a ideia deste livro, O Grande Conflito, de Ellen Good White, que ela coloca a figura do Papa como sendo a besta do Apocalipse. E para justificar, ela se utiliza de uma coroa que o Papa usa em dias especiais, me parece, e nessa coroa tem as palavras latinas Vicarius Filii Dei. Então, assume algarismo romano, segundo Ellen Good White, no seu livro O Grande Conflito, ela dá o número 666. Por exemplo, Vicarios, o V vale 5, o I vale 1, o C vale 100, o U vale, aliás, o I vale de novo 1, o U vale igual a V, vale mais 5, e assim, Fili, o I vale mais 1, o L vale 50, 2 Is que vale 1 mais 1, o D vale 500, e o final 1 vale I. Aí chega a 666. Ah, está aqui. É o número da besta. E sabe qual é o sinal da besta? Olha, meus irmãos, isso é terrível. Muita gente tem sido enganado com esse argumento através desse livro. Ah, é o número da besta. Sabe qual é o sinal da besta? É a guarda do domingo. Imagine o dia da ressurreição vitoriosa de Jesus. Está lá no livro do Apocalipse 1 e 10.
Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo, no grego Kyriakemera, mostrando a vitória de Jesus sobre a morte. Tão importante é a ressurreição de Cristo, que se nós não crermos nela, estamos perdidos. Muito maior do que simplesmente Deus ter criado o mundo em 6 dias e descansado num. E a ordem, então, que esta mulher exerce através do seu livro, que tem influenciado muita gente a mudar de doutrina ou de igreja, iludidos com essa conversa fiada. Agora, o que essas pessoas não sabem é que se você fizer um cálculo com o próprio nome desta pessoa, Ellen Goodwhite, você vai encontrar o número 666. E agora, como é que fica? Eu pergunto. Dá o número 666. Diríamos que esta senhora é a besta do Apocalipse? Não temos coragem de dizer isso. Mas não somos a ponto de lançar isso em público para dizer e contrapor a doutrina que é feita com esse texto de Apocalipse 13 e versículo 18. Então, é a nossa explicação para que você amanhã, se for visitado por alguém desse grupo, se lhe der esse livro, cuidado, porque você às vezes não sabe entender a conotação, há muita coisa que não tem parte na Bíblia Sagrada e há engano. Pastor, a nossa última pergunta de hoje é da Vera, nossa ouvinte assídua, que tem sempre participado do nosso programa. Agradecemos pela participação da irmã Vera. Diz assim a pergunta: sempre que a Bíblia fala sobre a estrela da manhã, está se referindo a Satanás? Quero dizer que não. E também vou dizer que, efetivamente, no texto que nos foi indicado, Isaías 14, 12, na passagem que fala da queda da estrela da manhã, o rei da Babilônia, nós lemos assim na Bíblia, edição Almeida, corrigida, a que nós usamos mais aqui no mundo ocidental, principalmente aqui no Brasil. O texto diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas nações, entretanto, em referência a Jesus. Veja bem, esse texto que eu estou citando de Isaías, referindo-se à estrela da manhã, se refere ao diabo que tentou chegar até a posição de igualdade com Deus, já que ele era um anjo. Um anjo que a palavra Lúcifer significa estrela, significa portador de luz. E a palavra também estrela da manhã é aplicada ao Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós conhecemos Lúcifer como o diabo e como Satanás. Diabo significa enganador, sedutor, e Satanás significa adversário. Logo, a Jesus, quando nós encontramos a mesma expressão, a estrela da manhã, ela aparece em 2 Pedro 1,19. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da manhã, que é Jesus, apareça em vossos corações. Então o sentido aqui já é outro. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo
para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então veja bem, prezado ouvinte, não há razão para confusão. Quando é empregado para o diabo, lá no livro de Isaías 14, 12, é porque ele tentava ser igual a Deus. Queria que se aproximar e ser igual. Aí tomou essa situação que nós já chamamos, que ele hoje é o chamado diabo e Satanás, porque ele foi destronado do seu lugar. Mas no caso de Jesus Cristo, ele realmente teve uma atitude diferente. Você lendo Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 10, vai notar o seguinte, que o apóstolo escreve: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E hoje então, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso Deus o exaltou soberanamente. De modo que enquanto o diabo queria subir e caiu, Jesus, sendo na forma de Deus, da mesma natureza, ele se humilhou e tomou a forma humana para poder nos salvar. Então ele era, em vida na terra, 100% Deus e 100% homem. A estrela da manhã para nós tem outro sentido hoje.